Bom dia, vamos lá para mais um vídeo hoje, tá? O último da semana aí. O conteúdo de ontem era um pouco complicado, não sei dizer se complicado, até que não era tão difícil, mas ensinar conceitos matemáticos assim, não estando presente, ainda mais para mim que não sou professor de matemática, acabou se tornando um desafio um pouco maior, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Para quem não entendeu, essa aula de hoje ainda é sobre isso, então vamos rever isso novamente. E eu vou pegar o celular aqui e mostrar para vocês algumas coisas, tá? Um exercício solucionado. Então, ontem nós vimos sobre frequência genética, que estabelece com que frequência determinado gene aparece em uma população, ou então com que frequência determinado genótipo aparece em uma população. Então, por exemplo, imagine aí uma determinada característica. Aqui, por exemplo, ó, sei lá, vamos considerar a cor dos olhos. Cor dos olhos são escuros e claros, que podem ser representados pelos genes azão e azinho, e pode ser estabelecido pelos genótipos, que é o conjunto de dois genes, azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho, tá? E aí eu posso calcular duas coisas diferentes. Qual que é a frequência de um gene? Um gene é um único símbolo. Então, por exemplo, qual é a frequência do gene azão? Ou qual é a frequência do gene azinho? Ou então eu posso calcular qual é a frequência de um genótipo. Por exemplo, o azão, o azão-azinho ou o azinho-azinho. Eu posso calcular essas duas coisas. Um único gene, que seria azão ou azinho, ou o genótipo, que seria a dupla de letras, o conjunto. Azão-azão, azão-azinho ou então azinho-azinho. E aí, quando eu calculo isso, agora a novidade referente à aula de hoje, que é a aula 25, eu posso tentar descobrir se uma população apresenta um equilíbrio, se ela está em equilíbrio segundo os conceitos de dois caras, que são o Hard e o Weinberg. Esses dois cidadãos, esses dois indivíduos, que eram pesquisadores, descobriram uma questão, estabeleceram uma questão, né? Eles estabeleceram que a soma das frequências, caso ela totalize o valor de 1, significa que a população é equilibrada. Então, por exemplo, sei lá, um exemplo aqui, eu vou fazer um número aleatório. A frequência do azão-azão é 30. A frequência do azão-azinho é 40. A frequência do azinho-azinho também é 30. Então, somando esses três, aí vai dar 100. No caso, tipo, 1 é um número cheio. Então, essa população é equilibrada. Quando a soma de todas as frequências não totaliza o número 1, nós dizemos que essa população está em desequilíbrio. Não existe uma proporção adequada, equilibrada de genótipos presentes nessa população. Para que a população seja classificada como algo equilibrado, é necessário que a população apresente o valor da soma das frequências igual a 1, tá? E existem alguns fatores que pesam para que haja esse equilíbrio. Por exemplo, o tamanho da população interfere no equilíbrio, os cruzamentos, o padrão de cruzamentos, né, entre os seres, se existe emigrações e imigrações, a seleção natural. Então, assim, de uma forma geral, a população equilibrada é considerada aquela que mantém sempre o mesmo padrão, mais ou menos, de genótipos. Eu vou citar um exemplo aqui, ó, tipo a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela é uma nação que tem um regime bastante fechado, onde tanto os coreanos, os norte-coreanos, não saem, como também não existe tanto turismo, não tem muita gente que vai até a Coreia do Norte. Portanto, os genes lá não se alteram muito, as pessoas são extremamente parecidas, não necessariamente fisicamente, assim, tipo, igual, mas tipo, todas elas são meio baixas, os olhos no padrão oriental,
o tom de pele muito parecido, o cabelo também muito parecido, o cabelo liso. Então, essa população é uma população equilibrada, porque ao longo de todos os anos, né, sei lá, dos últimos séculos, eles mantiveram o mesmo padrão de genótipo. A frequência genética é sempre a mesma, sempre aquela frequência, sempre aquele padrão. Já o Brasil, por exemplo, que é um país onde existiu no pós-guerra uma imigração gigantesca, um país onde antigamente os nativos eram os índios, tivemos escravidão, tivemos europeus vindo para cá, então a nossa frequência genética ela é considerada algo desequilibrada, porque ela foi mudando muito ao longo do tempo. Nossa frequência genética antes era de índios, aí era equilibrada. Aí vieram os negros, os portugueses, aí começou a se desequilibrar, começou a alterar a frequência, né? Aí depois estava mais ou menos com um padrão ali. Aí, após a Segunda Guerra Mundial, houve outro boom, né, de imigração para cá. Aí alterou de novo os padrões. Então a frequência do Brasil vai sempre se alterando porque a gente é muito miscigenado. E aí então nós somos considerados desequilibrados. Uma população equilibrada sempre mantém uma frequência genética parecida, tá? E aí para calcular essa frequência eu vou ajudar então fazendo com vocês de novo aí, ó, tá bom? Eu vou apontar para o exercício e vou falando com vocês. Então olha aqui, ó. Aqui nós temos o exercício 1, que ele diz o seguinte: suponha que em uma população humana foram testados 1000 indivíduos para um certo locus gênico. Chegamos à conclusão. Então, olha aí, ó. Existe aqui 490 indivíduos azão-azão, 420 indivíduos azão-azinho e 90 azinho-azinho, tá? Ao todo são 1000 indivíduos, certo? Então, vamos lá. A frequência genotípica, ele quer saber, ou seja, o azão-azão, o azão-azinho e o azinho-azinho. O total é 1000. Então, primeira coisa, eu vou dividir sempre por 1000, porque é o total de indivíduos, somando todos os genótipos. E aí eu vou pegar a quantidade de cada genótipo e dividir por 1000 para estabelecer a frequência. Por exemplo, o azão-azão, existem 490 exemplares dele. Então, 490 em relação a 1000, que é o total, eu posso dizer que eu tenho uma frequência de 0,49 nesse caso, tá? O azão-azinho, eu tenho 420. O total é 1000. Então, se eu fazer a razão entre 420 e 1000, eu tenho um total de 0,42. E o azinho-azinho, o total é 90. Então, se eu estabelecer a razão entre 90 e 1000, eu tenho 0,09, tá bom? Se eu somar tudo isso, essas três frequências, eu vou chegar ao valor de 1. Então, de cara, eu já posso mentalizar que essa população é uma população equilibrada. Agora, olha, as frequências gênicas, tá? Ou seja, de cada gene individual. Então vamos lá, o azão e o azinho. Primeiramente eu tenho que mentalizar que existem aí 2000 genes, porque são 1000 indivíduos, onde cada um desses 1000 indivíduos apresentam 2 genes, porque todo gene é estabelecido por um par. Toda característica, né, é estabelecida por um par de gene. Então vamos lá, o gene A. Eu sei que existem 490 azão-azão. Então, desses 490, cada um deles tem 2 azão, porque afinal de contas são 490 azão-azão. Então, cada um deles tem 2 As maiúsculos. Portanto, eu tenho 980 azão só nos indivíduos azão-azão. Agora, eu tenho também 420 azão-azinho. Cada um desses azão-azinho vai apresentar um azão e um azinho. Então, nesse caso, eu vou considerar exatamente 420. 980, que é em relação ao azão-azão, e 420, que é em relação ao azão-azinho. Então, eu tenho ao todo 1.400 genes azão,
onde o total é 2.000, porque são 1.000 indivíduos com 2 genes cada. Então, de 2.000 possíveis, eu tenho 1.400 azão. Então, vou dividir 1.400 por 2.000, que vai dar 0,7. Agora, o azinho. Vamos lá. No azão-azinho, eu tenho 420 indivíduos. Então, eu tenho 420 azinho, certo? Agora, no azinho-azinho, eu tenho 90. Só que cada um deles é azinho-azinho. Então, em cada um eu tenho 2 azinho. Portanto, eu tenho 180 nesses caras aí. Então, eu vou estabelecer a minha quantidade de azinho, que é 600. Em relação a 2.000, que é o total, eu tenho 0,3. Então, a frequência do azão é 0,7 e do azinho é 0,3. Aí a pergunta C seria, comprove os cálculos utilizando o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, eles são equilibrados? A gente pode comprovar que eles são equilibrados sim, porque a soma dessas frequências, ela totaliza 1, que é justamente o que estabelece ser equilibrado ou não. Quando uma população é equilibrada, a soma de suas frequências é igual a 1. Nesse caso, é igual a 1 sim. Portanto, eu posso dizer que a minha população ela é sim equilibrada. Tá? Minha população ela é equilibrada. Então, eu espero que dessa vez tenha ficado mais claro para vocês um pouco e vocês tenham conseguido assimilar esse conteúdo, tá bom? Então, fiquem em paz aí. Semana que vem a gente volta e em breve eu passo a correção para vocês. Tchau, tchau. Ah, outra coisa. Façam esses exercícios que eu passei para vocês agora aí. Repliquem na apostila de vocês e me mandem, tá? Até mais.